Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, muito boa noite a todos, bom dia para quem estiver assistindo no Japão. Vamos entrando no ar agora para o nosso estudo bíblico ao vivo aqui, desde a internet, via internet. Essa transmissão ao vivo começa dentro de instantes. Deixe-me aproveitar para ir compartilhando e para com aqueles irmãos que estão em outras partes aí. Então, deixe-me aproveitar aqui e enviar via WhatsApp o compartilhamento aí também, para que todos possam participar aqui. Então, por hora, lá vamos a nossa transmissão. Deixe-me ver aqui onde está a transmissão. Começa aqui. Deixe-me copiar o link para poder mandar para todos os demais aí. Share, visit, write, send, onde está a opção de copiar link. Então vamos lá, onde está, não deu opção, preciso aqui, opção de copiar o link, para nós irmos para vamos ver aqui, onde é que está essa opção aqui de copiarmos este link. Então, quem sabe a gente solta aqui na tela cheia, colocar na tela cheia, eu pego o link aqui de cima, então aí está, copiar. E agora pronto, vamos seguir para a nossa transmissão. E lá vou. Pronto, e aí vamos para transmitir. Vou abrir agora meu WhatsApp para mandar via WhatsApp para os grupos, para os irmãos. Então compartilhem aí. Eu prometi a alguns irmãos especificamente que a gente estaria transmitindo aí. Anunciamos na terça-feira que a gente estaria retransmitindo os nossos estudos via internet, direto aqui de casa. Então eu peço a vocês que compartilhem. Eu vou jogar aqui agora no meu WhatsApp e vamos lá. Este lá está, pronto. Então lá está o estudo bíblico, vamos compartilhando aqui. Eu peço, irmãos, que compartilhem também, para que as pessoas possam ir nos acompanhando no nosso estudo bíblico. Então, o primeiro passo aqui é a gente compartilhar, já que passamos algumas semanas sem essa transmissão aqui de casa, mas agora vamos lá, se Deus quiser, vamos alcançar aí uma quantidade maior de pessoas. Pronto, já passei para alguns WhatsApps aqui, e se vocês puderem, por favor, compartilhem aí. E lá vamos agora, meus irmãos, abrir com um tempo de oração. Quero orar, pedir a Deus que abençoe a vida de cada um, que o Senhor possa dirigir e orientar a cada um. O Misael já está conosco aí, pastor Valnei com a gente aí, a paz do Senhor, pastor Valnei, com Josias Aleixo, Rômulo Lopes, Vantânia Aleixo. Então o pessoal vai se juntando aí. Nós já escolhemos para hoje um tema: pandemia, uma preparação para o anticristo. Então vamos seguir no tema que a gente já está há algumas semanas trabalhando em cima dele e mostrando para os irmãos de uma forma muito prática, nada de entrarmos em assuntos polêmicos e teologias profundas aí, porque acho que é o tempo de nós termos o discernimento de Deus sobre as coisas que estão acontecendo e abordarmos o assunto da forma mais simples possível. Então, oremos ao Senhor. Querido Deus, eu quero neste momento abrir esse tempo de estudo na Tua Palavra, Senhor, pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia possa envolver as nossas vidas, Senhor, enquanto estudamos a Tua Palavra. Abençoa os irmãos, Senhor, que já estão se juntando a nós aí através da internet, para nós nos voltarmos para este estudo. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e a Tua direção, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos Nélis Augusto dos Santos também estão conosco aí. Uma Edna, saudade de poder bater um papo com vocês. A gente vinha transmitindo direto da igreja e aí a gente não tem aquele tempo, ou pelo menos aquele acesso, para ver quem está entrando no ar. Mas que bom, falei com o seu Mano ontem domingo, na igreja aí, e ficamos felizes que estão todos bem. Meu irmão Manassés também está no ar, irmã Serlene, ali de Riverside, com a gente também, né? Paz, Deus abençoe
a todos vocês. E vão distribuindo aí, vão compartilhando aí. Samuel Ferreira, muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Pronto, meus irmãos, o que nós queremos aí é entrarmos nesse tópico. O pastor Elias já está entrando aí também no ar. E nós vamos ler um texto do livro de Apocalipse para nós meditarmos, irmãos, porque o que está a acontecer nos dias de hoje, o que está a acontecer, esse vírus aí, essa pandemia que está vindo, irmãos, é algo muito real, como real é a motivação por trás de tudo isso. Então nós vamos poder observar à luz da palavra de Deus e à luz dos fatos, dos acontecimentos que estão para surgir. Manassés colocou que melhorou, eu não sei o que não estava bom aqui, aí estava sem som. Então, pessoal, já sabe, né? Então alguém escreva aí, porque se estava sem som, às vezes o problema do som tem a ver com o telefone ou o computador de quem está assistindo, porque uma vez que os demais têm som, se uma pessoa tem som, é porque o problema então não é do meu lado, o problema é aí do lado que estão assistindo aí. Então, Deus abençoe. Meus irmãos, vamos abrir com um texto bíblico, eu gosto de abrir sempre o estudo priorizando a leitura na palavra de Deus. E o texto bíblico que eu quero ler é Apocalipse capítulo 13 de Apocalipse, versos de número 16, que diz 16 e 17, né? Diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Irmãos, já de anos ou décadas, a gente tem ouvido falar desta marca da besta, temos ouvido falar desta possibilidade. O que nós não temos atentado, às vezes, é que há quanto tempo isso vem sendo planejado. Às vezes a gente pensa que isso é coisa de uma década, de 2 décadas para cá, mas se nós observarmos, irmãos, o mundo vem sofrendo mudanças desde, digamos, a virada do século, desde a Primeira Guerra Mundial. Porque isso está ligado à Primeira Guerra Mundial, ou à virada do século anterior, né? Não para esse século, mas para o século anterior, para o século XX. Isso porque o século XX, ao marcar uma conta redonda, ao entrarmos, ao fechar o século XX, que era dos anos 1900 para então entrar nos anos 2000, então cria-se muito que aquele último século, século XIX, seria então a grande marca, a grande virada na história da humanidade, e o século XXI, né, que entraria os anos 2000, então abrange o século XXI que nós estamos dele, que isso então iria trazer uma mudança universal, uma mudança no mundo inteiro. Mas o que é que provocou tudo isso? O que provocou tudo isso é porque no século anterior, ainda nos anos 1800, final de 800, 888, começam-se os primeiros congressos sionistas, começam-se os primeiros esforços para arrastar o judeu, para incentivar o povo judeu em grande escala para voltar para a terra prometida. Então, quando começam esses primeiros esforços para atrair o povo judeu, para voltar para a sua terra, para Israel, para reestabelecer-se na terra, o que veio a se confirmar em 1948, mas até chegar a essa época, para essa confirmação, houve um grande esforço, houve décadas de judeus voltando para lá, de conflitos lá dentro, para judeus se estabelecendo lá na terra, eles foram comprando terra, adquirindo. Então não é que quando a nação de Israel foi votada, a existência da nação de Israel, ou entregar ao povo de Israel aquela terra, que a partir dali é que o povo começou a voltar. Não, o povo começou a voltar no século anterior. Então, meados de século XX, foi que o povo, então, é que a nação de Israel é reconhecida, a terra de Israel é conhecida como pertencente a Israel. Mas antes disso, o povo já estava voltando para lá. E o que tem isso a ver, então, com começar uma nova mudança no calendário mundial? Meus irmãos, é porque o diabo sabe muito bem do relógio de Deus. O diabo conhece a Bíblia muito melhor do que nós. O diabo vinha observando, obviamente, o desenrolar da história, o que tem isso a ver com o povo de Israel. Porque é o povo que Deus prometeu a Abraão, que faria dele uma grande nação. Então Israel teria que
para que a palavra de Deus se cumpra, Israel teria que voltar a ser uma nação. Israel esteve dispersa por todo o mundo, os judeus dispersos por todo o mundo, por centenas de anos, por séculos a fios, Israel vivendo fora do seu país. Então, quando o povo judeu começa, movido por alguns líderes sionistas, né, motivando o povo para voltar para Israel, essa motivação ela tinha uma explicação, e a explicação é: a história está se cumprindo, Israel vai voltar a ser o centro da história do mundo. Israel vai voltar ao centro do mundo, centro das atenções do mundo. Então isso está na Bíblia. Mas os crentes parece que não foram os primeiros a perceber isso. Aliás, começamos a perceber isso só depois de quando é votada na onda a criação do Estado de Israel, e não percebemos que lá atrás, esse movimento sionista que começa lá atrás, já era um movimento que estava motivando o povo de Israel ao cumprimento da Bíblia, atentando para o cumprimento das promessas de Deus. Mas, no campo do inimigo, no mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o mundo contrário a Deus, não dos espíritos, digamos, dos anjos, mas sim dos demônios, eles entenderam que o sinal de Israel começar a voltar para a sua terra era um sinal de que o tempo do diabo neste mundo começa a ficar curto. O tempo da maldade começava a ficar curto. E com isso, eles iriam intensificar o mal para poder tentar destruir a igreja. O inimigo já conhece as profecias. O inimigo sabe que ele não consegue vencer a Deus. Ele já sabe disso. Ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. A última chance de vitória do inimigo era Jesus desistir de morrer pelos nossos pecados. Após a morte de Cristo, a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Aí a morte, o poder da morte, o poder do inferno, o poder do inimigo foi subjugado a Cristo. E Jesus dá esse poder à igreja. Agora o inimigo vai se voltar contra a igreja no final dos tempos. Não podendo vencer a igreja, porque o inimigo sabe que não vai vencer a igreja. Ele vai conseguir fazer com que muito crente desanime, vai conseguir fazer com que muito crente desvie. Mas a igreja no todo não será vencida e ele sabe disso. Aí ele vai se voltar contra toda a raça humana para fazer a raça humana sofrer. Então começa-se no início do século, começam-se os grandes movimentos para atingir ao objetivo do inimigo, que é o que nós lemos aqui, de chegar ao ponto de o anticristo assumir. Então já mais de 100 anos se passaram, mas nesses últimos 100 anos a gente viu um desenvolver muito rápido, um desenrolar muito rápido do plano diabólico para a tomada do anticristo. Vem a Primeira Guerra Mundial. Quem motiva essas guerras? Deus? Não. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então a motivação dessas guerras é a ganância do ser humano provocada pelo próprio diabo. O problema é que os homens que se envolvem nessas guerras, eles não sabem que por trás de tudo, eles estão influenciados pelo próprio inimigo, que tem uma agenda a se cumprir, e ele vai usando pessoas aqui e ali. E tem usado o quê? Aquela sede de poder, aquela vontade de assumir o poder no mundo. Ele explora essa vontade de poder do ser humano para poder levá-los à guerra. E aí surge a Primeira Guerra Mundial. Obviamente é uma guerra europeia, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tida como Guerra Mundial, mas o centro de atenção, o local, o palco onde essa guerra se desenvolveu foi na Europa. Houve um caso ou outro muito duvidoso de que teria sido mesmo os alemães que teriam torpedeado o navio na costa brasileira, que eles já estavam quase perdendo a guerra na Europa, num esforço muito grande para se manter na guerra lá, e não há assim, é muito suspeito que eles teriam ido à costa brasileira para afundar um navio para o Brasil entrar na guerra. Então, há muita suspeita quanto a isso, mas o que nós observamos é que vem a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra europeia que afetou todo mundo, afetou a economia do mundo. Então isso aí, o diabo está por trás, o inimigo está por trás, cumprindo a sua agenda. Então o que ele queria com isso? O que tem essa guerra a ver com a pandemia de hoje? Tem tudo a ver com a pandemia de hoje.
Porque cada crise mundial levou o ser humano a ceder alguma coisa dos seus direitos, dos seus princípios. Então, com aquela guerra mundial, termina-se a guerra mundial e cria-se a Liga das Nações, supostamente para evitar guerras. Então, com isso, o que fazem? As nações se unem. Mas estava tendo ainda uma dificuldade para se criar essa Liga das Nações. Aí surge uma pandemia, foi a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Tem gente assustada com essa pandemia, que não matou nem 1 milhão de pessoas ainda no mundo inteiro. Aí vem essa grande pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Isso reforçou a ideia de precisar de uma Liga das Nações, onde as nações se unissem para resolver os problemas de guerra e problemas de saúde pública. São as coisas que mais preocupam o ser humano, a saúde pública e a segurança das nações. Então as nações foram criadas. Nós estamos estudando o Apocalipse, quem chegou agora, nós estamos lendo o Apocalipse capítulo 13, versos 15, versos 16 e 17, que fala da manifestação do anticristo. Mas vamos mostrar aqui pelos eventos que estão acontecendo, como o que está acontecendo hoje tem tudo a ver com o anticristo que está para se manifestar. É uma preparação para tudo isso. Então, a Primeira Guerra Mundial e a febre espanhola, ela abriu o ser humano, a mente do ser humano, para que eles pudessem aceitar perca dos seus direitos. As nações que eram totalmente independentes agora aceitaram a criação de uma Liga das Nações, onde esta Liga das Nações teria certos poderes de, se não dar ordens, mas de pelo menos fazer sugestões, e a palavra da Liga das Nações tornava-se uma palavra muito forte quanto ao domínio das nações. Mas essa Liga das Nações não deu muita liga, estava faltando alguma coisa. O povo ainda não estava com muito medo, porque a guerra acabou, a febre espanhola passou e o ser humano se sentiu muito seguro. Aí o que acontece? Surge a Segunda Guerra Mundial. Aí com a Segunda Guerra Mundial, a situação agora fica pior. Porque perceberam na Segunda Guerra Mundial já utilizações dos aviões, a utilização de máquinas mortíferas com muito mais capacidade destruidora, e já a probabilidade da invenção de bombas terríveis, como a bomba atômica que destruiu Nagasaki e Hiroshima no Japão. Então agora se o mundo começa a assustar que uma guerra mundial agora poderia realmente... O ser humano tinha armas suficientes para poder destruir-se um ao outro, para destruir o mundo. E aí, com o término da Segunda Guerra Mundial, vem a formação das Nações Unidas, que é uma Liga das Nações aperfeiçoadas, onde agora Nações Unidas passa a ter um poder de influência nas nações. Em que área? Na área econômica. As Nações Unidas agora passam a patrocinar um financiamento, criar-se um fundo de socorro às nações mais pobres. E aqui nós começamos agora a entender a influência das Nações Unidas, a influência a começar das nações mais pobres, a começar a trabalhar, a criar um grupo de nações. E dentro das Nações Unidas cria-se a Organização Mundial da Saúde. Então, essa Organização Mundial da Saúde, trabalhando lado a lado com as Nações Unidas, trabalhando como extensão da antiga Liga das Nações, ela vai agora ditar para o mundo. As Nações Unidas não têm poder de reino, mas têm um poder enorme para determinar sanções, para determinar situações em que as pessoas ou as nações, e principalmente as nações mais pobres, começam-se a subjugar as nações mais pobres. Elas não têm outra alternativa a não ser obedecer cegamente aquilo que as Nações Unidas determinarem. E dentro das Nações Unidas cria-se o grupo daquelas nações com poderes de veto. 4 nações permanentes com poder de veto e mais 4 nações
que são votadas a cada período para poder ter ali o seu assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora, então, nós temos um grupo de 8 nações formando o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse Conselho de Segurança nada mais é do que o conselho que manda em tudo nas Nações Unidas. E dentro deste Conselho de Segurança estão China e Estados Unidos. 2 países parecendo antagônicos, lutando um contra o outro, mas que dentro das Nações Unidas cumprem o mesmo objetivo. Pastor Valnei está mencionando lá Isaías capítulo 68, verso 8. Então eu vou ler, o pastor Valnei já colocou ali, obrigado, pastor Valnei. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nascer uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então essa profecia de Isaías é o que estava mencionando aqui no início, da formação da nação de Israel. Um país que teve seus povos espalhados pelo mundo inteiro, e esse povo vai retornando de pouco a pouco, até quando se formam as Nações Unidas. Israel pleiteia agora o direito de uma terra, o direito à Palestina, que era a terra dada por Deus, ali para a nação de Israel, e com o voto até de um brasileiro, que era o secretário-geral, Oswaldo Aranha, a votação estava empatada e cabia ao secretário-geral das Nações Unidas dar o voto de Minerva, o voto decisivo, e Oswaldo Aranha, ele dá o voto decisivo, criando a nação de Israel, ou estabelecendo, reconhecendo que aquela terra onde Israel vivia era a terra deles. Então eles passam a ser uma nação, assim surge a nação. Com isso a gente vê o poderio dessas Nações Unidas, que tem a ver com a pandemia de hoje, tem tudo a ver com a pandemia de hoje. Porque as Nações Unidas criam um Fundo Monetário Internacional, um fundo para financiar países pobres. Mas financiar, será que é financiar mesmo? Não, é um fundo para fazer com que os pobres passem a depender mais dos países ricos, das decisões, passem a ter que se submeter às Nações Unidas para poder continuar recebendo aquela miséria que recebem deles. Porque se fosse um fundo de ajuda, eles iriam a cada país pobre ajudar aquele país a implementar a sua agricultura para matar a fome do povo. Se cada país investir na agricultura para matar a fome do povo, gente, ninguém precisa carro para viver. Carro foi uma necessidade criada pela vaidade do ser humano. A humanidade viveu sem carro, viveu sem telefone celular. A humanidade viveu sem televisão. Vivemos até sem geladeira. Sobrevivemos. Geladeira entrou na minha casa, eu estava já talvez com os meus 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, quando meu pai comprou a primeira geladeira. Meus irmãos mais velhos já estavam lá com 18 anos de idade, quando entra a primeira geladeira na minha casa. E nós sobrevivemos sem geladeira. Então, o mundo sobreviveu sem essas comodidades, mas a vaidade criou-se uma dependência no ser humano. Para quê? Para chegar ao fim que nós chegamos hoje. Criar-se uma dependência das pessoas. Dependemos de nações mais ricas, de quem tem dinheiro. Então tudo isso foi criado. Liga das Nações, depois Guerra Mundial, Nações Unidas, para poder supostamente evitar guerras. Mas já houve muito mais guerra. Muita gente já morreu em resultados de guerra depois das Nações Unidas do que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, as Nações Unidas não estão resolvendo isso, porque não foi para isso que foi criado. Há uma agenda do inferno por trás de tudo isso para preparar o caminho para o anticristo. Então é isso, meus irmãos, quando nós lemos aqui da manifestação do anticristo, o anticristo ele não se manifestaria simplesmente surgindo um homem dizendo que ele tem solução para os problemas do mundo inteiro e que agora todo mundo é obrigado a sujeitar a ele. Não. Foi se criando no ser humano o medo, o pavor. Com a Primeira Guerra Mundial, com a gripe espanhola,
Aí entra o plano diabólico no meio para criar o pavor no ser humano e dizer, olha, precisamos de criar uma Liga das Nações. Precisamos resolver o problema. Mas não resolveu. Vem a Segunda Guerra Mundial, e com uma guerra, tantas pestes, tantas doenças, tantas calamidades, tanto sofrimento, pestes em diversos lugares, pragas em diversos lugares. Mas pode ter certeza, a mão humana está por trás de tudo isso para ganhar dinheiro, para lucrar com isso. E por trás das empresas que querem lucrar com criação de novas vacinas, de novos medicamentos, existe a mão do anticristo, o espírito do anticristo, fazendo com que a ganância humana trabalhe em favor dos objetivos do anticristo, que é escravizar a humanidade. Aí vem o final do nosso século XX, onde se criaram, foi o século dos grandes desenvolvimentos. Século do computador, eu me lembro, eu comecei a estudar, os meus primeiros contatos com computação foi na Universidade Católica de Campinas, em 1973, quando eram então aqueles trambolhões de computadores imensos, para poder fazer um cálculo que a gente, na mão, na caneta e papel, a gente fazia muito mais rápido do que o computador, mas eram os estudos para que aquilo viesse a se transformar na grande máquina que é hoje. Meu primeiro computador particular foi o modelo 286, para quem sabe, para quem entende disso aí. Então, guardado naqueles flap discos aí, que um flap disk mal conseguia conter uma folha de papel datilografada dentro daquele, ou digitalizada dentro daquele flap disco. Hoje, o crescimento que houve, mas aquela tecnologia celular, que foi surgindo também no final do milênio, então tudo isso surgiu para preparar o ser humano para os eventos. Mas com isso surgem mais guerras, surgem mais problemas, e cada vez que surgem problemas, o ser humano vai cedendo poderes às Nações Unidas, à Liga das Nações, antiga Liga das Nações, vai criando poder para as organizações internacionais dominar o ser humano. Aí no limiar do século XXI, do terceiro milênio, acontece os ataques às Torres Gêmeas, e ao que parecia que se tornaria numa terceira guerra mundial, mas se tornou pelo menos a guerra do Oriente Médio, a grande guerra do Oriente Médio, guerra contra o Iraque, guerra contra os países árabes. E toda aquela situação que acontece ali vai trazer uma sujeição do ser humano aos planos diabólicos. Com aquele ataque nos Estados Unidos, o mundo inteiro foi afetado. Porque por exigência americana, por exigência de organismos de segurança americanos, todos os países do mundo, todos os aeroportos do mundo, desde aeroportos de Los Angeles, de Chicago, um dos maiores do mundo, de Hong Kong, de Singapura, de Tóquio, no Japão, até os aeroportos lá de Namíbia, de Katmandu, no Nepal, os aeroportos mais remotos tiveram que implementar um sistema de segurança onde as pessoas, para entrar num aeroporto, têm que passar por uma máquina de raio-x e todo o seu corpo ser vistoriado. Todos os seus pertences passam por uma máquina de raio-x, e se o agente, por curiosidade ou por suspeita, resolver que quer abrir a nossa mala, a nossa carry-on, a mala de mão, para vasculhar tudo que está dentro, abre, expõe a nossa privacidade, espalham no meio de uma mesa ali no público, na frente de toda a gente, espalham todas as coisas para vasculhar. Pastor, que tem isso a ver com o estudo? Tem a ver com o anticristo preparando o ser humano para sujeitar ao domínio do anticristo. Eu, quando era criança ou adolescente, pelo menos, já conseguindo raciocinar, eu pensava, mas como é que o ser humano vai aceitar o anticristo pegar e mandar nele? Vai aceitar ser dominado,
um carimbo na testa. Irmãos, durante algum tempo, à medida que o sistema de GPS, de computador, de chip de computador foi sendo criado, eu pensei, não, essa marca na testa, ela bem pode ser um chip que vai ser introduzido na testa, na mão. Mas agora vem o coronavírus. Então vem agora, deixa eu falar um pouco mais sobre esse primeiro passo e depois entrarmos no coronavírus como preparativo para o ser humano aceitar até um carimbo na testa. Até se for visível, a humanidade está se preparando e está preparada para receber até um carimbo na testa visível com o número da pessoa na testa. Mas vamos lá. O que acontece depois de 2001, daquele atentado terrorista nos Estados Unidos? Agora, as pessoas que vão viajar têm que se submeter a uma vistoria, a um exame físico pessoal, passa por um raio-x. E se a pessoa que está no controle no raio-x decidiu, aleatoriamente, separa a pessoa, não, você passa para lá. Você vai ser vistoriado fisicamente. E aí vistorio. Antes era uma máquina, um detector de metal, agora não, agora é um raio-x, que mostra até as partes íntimas da pessoa. A única coisa que eles dizem que fazem é separar. Quando é uma mulher que está passando, é uma mulher que assiste o filme, que assiste do outro lado na tela para ver, mas vê as partes íntimas da pessoa todinha. Se é um homem, aí é um homem que vê. Mas veja, a nossa privacidade nós já estamos cedendo em nome de segurança, mas na realidade é em nome do medo, em nome do pavor. Então o que isso está fazendo com o mundo é criando, gerando na humanidade um pavor, um medo. Nós estamos vivendo num tempo de pavor e de medo, e em nome de segurança. E cada vez que se tira uma liberdade da pessoa, não devolvem mais. Foi em 2001 que aconteceu o atentado terrorista. Já era para terem implementado a segurança, os cuidados, para que um atentado como esse não se repita mais, para que não mais tomem o avião. Mas não implementaram isso. Só implementaram a invasão da privacidade do ser humano. A nossa privacidade foi invadida. Em nome da segurança, policiais vistoriam as pessoas. Em nome de segurança, as pessoas são paradas e vistoriadas. Tudo em nome de segurança. Ou seja, o medo, estão impondo o medo para poder preparar para o anticristo. Aí vem a próxima fase, que provavelmente seja a última fase antes do anticristo assumir realmente o controle de tudo. Aí vem uma pandemia. Então vem uma ameaça de segurança, agora uma ameaça à saúde. Vem um vírus espalhado, sabe-se lá por quem, sabe-se lá se foram só os chineses por trás disso, porque existem indícios ou provas de que o presidente Obama dos Estados Unidos financiou aquele laboratório em Wuhan, de onde o vírus escapou. Aquele laboratório foi financiado com dinheiro dos Estados Unidos para pesquisas de vírus. Então, na verdade, há por trás uma agenda muito forte para um domínio do mundo. Hoje eu estava assistindo uma entrevista gravada com Jorge Soros, é um dos indivíduos que financiam a esquerda no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É um dos homens mais ricos do mundo. É um judeu que não tem nada a ver com o povo judeu. É um judeu que traiu o seu próprio povo, que durante o Holocausto nazista, ele foi abraçado por uma família que o adotou como filho, para que ele não morresse. Mas esta família, já estava com 14 anos de idade, mas esta família que o recebeu como filho, era uma família que estavam roubando os bens e as propriedades dos judeus. E ele simplesmente, na entrevista, ele disse que sem nenhum peso de consciência, ele aproveitou para se apoderar das propriedades, do ouro, da riqueza dos seus próprios co-irmãos que estavam sendo mortos, levados para campos de concentração, e ele se enriquecendo.
Então a riqueza de George Soros hoje é uma riqueza que ele adquiriu à custa do sangue dos judeus, e na entrevista ele disse que a sua consciência não pesa. Ele disse, se não fosse eu, seria outro. E ele usa esse dinheiro para financiar a esquerda no mundo, para financiar tudo aquilo que seja contra Deus. Ele usa esse dinheiro para financiar os eventos que preparam o mundo para o anticristo. Então é isso, meus irmãos, que está acontecendo. Aí quando surge esse vírus chinês, quando surge essa situação aí desse vírus, vem agora a terceira fase da imposição do medo e no pavor no ser humano, para que o anticristo se manifeste. Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo está narrando a manifestação do anticristo, que vai culminar, o seu poder vai culminar, vai chegar a um ponto de ninguém poder comprar ou vender sem a marca da besta. Aí veja o nosso treinamento como está sendo. Determinou-se que por causa do vírus, todos têm que andar de máscara. Em alguns lugares, na cidade, mesmo que estiver andando sozinho, a 2 horas, 3 horas da madrugada, sem mais ninguém na rua, e se essa pessoa estiver sem máscara, ele pode ser autuado, multado ou preso, porque não está com máscara andando sozinho no meio da rua. Fala que se estiver em lugar público sem máscara, é o suficiente para sofrer sanções e penalidades. O que é isso? É impor o medo. E o ser humano se submeteu. O ser humano aceitou com facilidade. Você não entra mais em um supermercado sem máscara. Você não entra mais em um lugar público sem máscara. Você não entra mais em uma igreja sem máscara. Você não entra mais em um banco sem máscara. Imaginou antigamente, ou até o ano passado, quem tentasse entrar em um banco com máscara era tido como assaltante, era pego na hora, porque tentou entrar em um banco com máscara. Mas agora não. Agora não se pode entrar sem máscara em nenhum desses lugares, em nenhum lugar público. E nós aceitamos, em nome da segurança. Gente, se essas máscaras evitassem a contaminação, não tinha uma mulher muçulmana contaminada. No entanto, já morreram tantos muçulmanos contaminados. Se não pegar na mão evitava a contaminação, não havia nenhum asiático contaminado, porque eles se cumprimentam sem pegar na mão. Então veja, isso aí é simplesmente aproveitar-se de um vírus que existe para impor uma outra agenda que também existe. O vírus pode ser a agenda de uma pessoa ou de um grupo, mas a outra agenda é a agenda do diabo para poder escravizar as pessoas e preparar as pessoas. Estão treinando como se treina um cão para submeter ao seu dono. Estão treinando a humanidade para isso, para a humanidade submeter-se ao anticristo que está para surgir. Aí eu disse aqui antes, que antes pensava que a marca da besta só seria possível se for um chip de computador muito pequeno injetado na pele da pessoa, nas costas da mão. Mas olha, nós estamos nos deixando dominar de uma forma tão passiva por tudo que está acontecendo à nossa volta. E o pior de tudo é que não adianta um grupo querer revoltar, um ou dois querer revoltar, porque a massa já aceitou. E se a massa aceitou, não adianta um sozinho querer revoltar-se contra. Que não demora, já os projetos já estão sendo levados adiante pela empresa Mastercard, que quer usar a sua tecnologia para poder controlar o que a pessoa compra ou não compra. Mas Bill Gates, com a sua equipe,
que oferece a tecnologia de rastreamento das pessoas, até sem precisar de internet, apenas com a tecnologia do celular. E outra coisa que vocês hão de se lembrar, que é o reconhecimento facial. Já estão nos maiores aeroportos do mundo câmeras de reconhecimento. Pelas cidades no Brasil, no último carnaval, já instalaram câmera de reconhecimento facial. Nos campos de futebol, sob pretexto de evitar briga de torcida, instalaram câmeras de reconhecimento facial. São todos pretextos, tomando um motivo menor para alcançar o objetivo maior, que é o anticristo dominar. Ou seja, no meio de uma multidão de um campo de futebol, com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, ou em alguns países onde há campo de futebol, capacidade mais de 100 mil pessoas em um campo de futebol. Umas poucas câmeras, não precisam 100 mil câmeras para cada uma focalizar o rosto de uma pessoa. Não. Uma câmera focaliza 1000 pessoas. E ela é capaz de identificar rosto por rosto daquelas 1000 pessoas ou 10.000 pessoas daquela área em que ela está focalizando. Então é possível que câmeras espalhadas por todo o mundo, elas estão sempre a transmitir a imagem, a identificação da pessoa. Hoje os nossos celulares são movidos por reconhecimento facial. E não pense que isso aí é para poder nos beneficiar. Não. É porque o mesmo reconhecimento facial que me mostra para o meu celular abrir, esse reconhecimento facial envia a minha imagem para frente. Então, cada vez que eu mostro o meu rosto para a câmera do meu celular, para que o meu celular abra a tela pelo reconhecimento facial, ele está enviando para os supercomputadores do mundo o meu rosto para que reconheça que sou eu mesmo e a minha localização, onde eu estou. Então perceba como as pessoas estão sendo monitoradas. As únicas pessoas que não são monitoradas são aquelas que levam celulares para dentro da penitenciária. Isso não monitoram. É possível monitorar, claramente. Prova disso foi que o governador de São Paulo, que não merece sequer o nome dele ser mencionado aqui, ele assinou o contrato, firmou o contrato com as 4 maiores operadoras de celulares do Brasil para monitorar todos os moradores de São Paulo, todas as pessoas de São Paulo através do celular. E através do celular, vou ouvir. Mas sabe de uma coisa? Essa câmera de reconhecimento facial, ela não depende que você esteja com o celular. Você pode pensar assim, eu largo o celular em casa e não vão saber onde eu estou, o anticristo não vai saber onde eu estou. Não! Não se iluda com isso. Essas câmeras de reconhecimento facial já estão sendo colocadas em satélites. Por que vocês acham que a humanidade gasta tanto dinheiro colocando satélites em órbita? Hoje há satélites sobrevoando o planeta Terra, cobrindo a cada centímetro quadrado do planeta Terra. Então, onde estiver um ser humano, há uma câmera num satélite focalizando as pessoas ali. O gado está sendo rastreado. Literalmente o gado, boi, bovino, caprino e etc. são rastreados via satélite. Eles rastreiam o gado para ver se o gado foi vacinado. Hoje, quando um país vai comprar carne de um outro país, ele já sabe via satélite se aquele boi que ele está comprando foi vacinado. E não é porque levou um certificado, não. É porque via satélite eles estão monitorando boi por boi quando ele é vacinado. Isso consegue monitorar boi? Consegue monitorar gente? Se o boi, que é mais difícil o reconhecimento facial de boi, agora o ser humano não. Cada ser humano tem um rosto distinto, mesmo que sejam gêmeos univitelinos. Então, isso estão fazendo, treinando-nos para o anticristo. O que eles não sabem, igreja, o que eles não sabem, irmãos, é que estão treinando pessoas também que não vão estar aqui. Estão treinando todo mundo. Mas nós não vamos estar aqui quando o anticristo surgir. Vamos subir com a igreja, com o Espírito Santo. A igreja sobe
levada pelo Espírito Santo ao encontro com o Senhor Jesus. Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz, não será assim antes que se manifeste o filho da perdição. Mas ele diz, mas nós sabemos que há um que o detém até que seja tirado do mundo. É o Espírito Santo na presença da igreja. Então o mundo está se preparando, esse Covid, esse vírus que surgiu aí, é um vírus para treinar as pessoas a se submeter. Hoje mandam colocar uma máscara e a gente coloca. Agora já se cria lugares, aliás, no aeroporto, quando você vai embarcar, alguém com um termômetro mede a sua febre. Se você tiver um sinal de febre, se você tossir, se você espirrar, você já não pode embarcar. A sua saúde é questionada. Mas o que o Bill Gates, que Mastercard quer, é que seja identificada a pessoa e cada um receba um sinal se ele já foi infectado ou não com coronavírus. Daqui a pouco, vão exigir que antes de embarcar no aeroporto, você primeiro submeta a um exame de sangue. Ali eles coletam o seu DNA. Não vai ser só verificar se está com coronavírus ou não. Vai ser para coletar o seu DNA e ir investigando pessoa por pessoa no planeta Terra. Aí vão saber se você é uma pessoa saudável ou não. E daí a pouco vão decidir se você é uma pessoa que deva continuar vivendo ou não. Vão decidir sobre quem vive ou quem morre. Ou pensam que foi coincidência de que em abrigos aqui nos Estados Unidos, abrigos de pessoas idosas, eu conheço esses abrigos aqui, são lugares de um cuidado muito grande. A preocupação com a saúde é imensa. No entanto, idosos foram infectados. Como é que isso aconteceu? Podem ter certeza. Eles enviaram pessoas contaminadas, infectadas, para dentro desses abrigos, para que os nossos velhos morressem. Para que os anciãos que lá estão naqueles abrigos morressem. Mataram os nossos anciãos. Foram muitos anciãos morrendo naqueles abrigos, infectados provavelmente de propósito. Então o que eles querem isso é dominar o ser humano. O anticristo quer isso. A Bíblia diz que quando chegar o momento que ele estiver para dominar, ninguém vai comprar, ninguém vai vender. Ninguém vai se locomover se não tiver o selo da besta, a marca da besta. E olha, do jeito que nós aceitamos a máscara, daqui a pouco vão dizer, olha, quem estiver livre do vírus, recebe um carimbo. Toma um carimbo. Talvez seja um daqueles carimbos que só passam a ser visto diante de uma luz infravermelha ou um raio laser qualquer, como já usam nos parques da Disney e outros parques de diversão. A pessoa recebe um carimbo, aquele carimbo é temporário, vale por um dia, ele se apaga com um dia. E quando a pessoa vai entrar no parque, mostra ali a luz, a sombra da luz, e ali o carimbo aparece. Mas é possível que a marca venha. E nesse treinamento aí, ele chega ao ponto, olha, para evitar a gente estar testando toda hora as pessoas, nós vamos testar. E quem tiver livre já do vírus, quem já tiver sido contaminado já está imune, ou a vacina que está sendo preparada, que é outra coisa que não dá para entender como é que cria um vírus na China, como é que cria uma vacina na China, mas na hora de testar no ser humano, levam a vacina para o Brasil para testar. Em São Paulo, pelo governador de São Paulo, que abertamente diz que ele é apoiador do governo chinês, apoiador do comunismo chinês. E o Supremo Tribunal tirou do presidente da República o poder de vetar isso. O poder do presidente da República tinha que ter o poder de dizer, espera aí, quem manda no Brasil sou eu. Eu não vou deixar essa vacina chinesa entrar. Mas o Supremo Tribunal
tirou do presidente e determinou que os estados é que vão combater e que o governo federal só tem que pagar as contas. É por isso que eu estou fazendo um apelo a todos os crentes irmãos. Vamos orar para Deus mudar o Supremo Tribunal. Não adianta o povo sair pela rua gritando fecha Supremo Tribunal, fora Supremo Tribunal. Não adianta. Isso é inconstitucional, a Constituição não vai permitir. E eles, aqueles 11 homens, não têm medo de ninguém. Eles não têm medo nem de Deus. Nós é que acreditamos em Deus, é que temos que orar, falar, Deus, tira aquele povo dali de um jeito ou de outro. E a hora que a mão de Deus começar a pesar, e começar ministro do Supremo Tribunal, ter que renunciar, ou então ser renunciado, ou então sair dali carregado, sair dali para um hospital, para um cemitério, não porque homens vão fazer isso, porque não é, nós não temos autorização, autoridade, é antibíblico, é inconstitucional, mas Deus pode fazer, Deus pode entrar onde eles estiverem. Se eles não querem a salvação, se eles não querem se quebrantar, se só querem perturbar e são agentes do diabo para preparar para que o anticristo governe e entre no Brasil para assumir controle daquele país, Deus é poderoso para estender a mão contra eles. Eu creio nisso e peço, irmãos, ore por isso. Não adianta pôr na internet, fecha a STF, não adianta, isso não vai resolver, não. O que vai resolver é nós orarmos e pedir, Deus, muda aquela situação, tira os ministros que são corruptos. E ministro nenhum pode se levantar contra mim. Só se ele for corrupto, dizer, não, você falou contra ministro corrupto, eu sou corrupto, então você está falando contra mim. Então, ministro que for corrupto pode mover uma ação contra mim, porque eu estou falando contra ministros corruptos que estão a serviço do anticristo, meus irmãos. São dezenas de anos em que o anticristo está se preparando, o espírito do anticristo solto no mundo, preparando, mandando para a faculdade, preparando futuros ministros de Supremo Tribunal nos países para assumir essas posições, porque são eles que vão determinar o que pode ou não ser feito, o que um presidente pode fazer ou não, são esses ministros. O espírito do anticristo está preparando deputados e senadores já faz tempo, para quando chegar numa época como esta, senador nenhum ter coragem de pedir o impeachment de um ministro do STF, porque eles também são mensageiros do diabo. O anticristo está para se manifestar. Agora deixa eu findar com a mensagem que preguei domingo de manhã em Newark. Não pregando a mensagem, mas com o mesmo texto bíblico. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não deixe seu coração ficar perturbado, não. Crede em Deus, disse Jesus, e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a palavra de Deus diz que Jesus disse que ele vai voltar para nos levar para ele. Ele diz que quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Quem vencer assentará com ele no trono. Quem vencer vai reinar com ele por 1000 anos. Quem vencer. Então o vencedor, Jesus Cristo, ele tem uma palavra para aquele crente que vencer. Olha, essa marca da besta pode surgir ainda com a igreja na terra. Mas a igreja vai discernir. O Espírito Santo vai dar-nos o discernimento para nós não aceitarmos esta marca, para não permitirmos, estão tentando nos treinar, para nós aceitarmos, para que pastores digam para as igrejas, irmãos, é obrigado a aceitar o sinal da besta, sim. Esse sinal é porque sem ele ninguém pode comprar, sem ele ninguém pode vender, sem ele ninguém pode fazer nada. Irmãos, podem dizer o que quiserem, mas nós não podemos aceitar esta marca. Essa é a marca diabólica. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O anticristo está prontinho para dominar o mundo, mas Jesus Cristo está
mais pronto ainda para arrebatar a igreja. Então, igreja, fique sabendo, o arrebatamento vai acontecer muito breve. O arrebatamento está prestes a acontecer. Não deixe que essa pandemia te faça desviar. Não deixe que essa pandemia te faça esmorecer na fé, te faça perder a fé. Fique firme com Cristo. Busque a presença de Deus. Busque a face do Senhor. É isso que nós precisamos. Buscar a Deus, clamarmos ao nosso Deus. Deus tem poder para nos guardar no meio da pandemia. Deus tem poder para nos livrar de todo mal. Ele livra o seu povo, livra a sua igreja. Salmo 91 diz que mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então pode ter certeza. E se alguém disser, mas pastor, e aqueles que estão morrendo? Tem crente morrendo, tem pastor morrendo. Mas a Bíblia diz que mal nenhum sucede a ele. Sabe por quê? O crente que morre não sucede um mal para ele, sucede um bem. A Bíblia diz que o crente vai antes do tempo. Ele vai antes para não ver o mal, que é para o mal não apanhar. Aí Deus leva para o céu. Então o que sucede ao crente é um bem, não um mal. O que sucede ao crente é uma transferência para a glória celestial, para evitar que a gente fique sofrendo neste mundo. Então Deus vai nos livrar. Se chegarmos a um ponto dessa marca ser estabelecida e ninguém poder comprar, porque hoje já não pode entrar no supermercado. Agora imagine quando determinar, olha, agora não é máscara mais. Agora é usar a máscara, mas nós temos que saber se você já foi vacinado contra o coronavírus. Porque quando surgir a vacina, você pode ter certeza. Eles vão criar uma marca para assinalar que já foi vacinado. Não vai ser um cartãozinho, não, porque o cartão você empresta para o outro. Você pega emprestado com quem já foi vacinado. Não, vai ser a marca da besta mesmo. É uma marca para marcar as pessoas que já foram vacinadas. Bill Gates quer ganhar dinheiro com isso. A indústria de computadores, a indústria cibernética do Vale de Silício quer ganhar dinheiro com isso, criando uma forma de monitorar pessoas que já foram vacinadas contra o coronavírus, para que só essas pessoas possam entrar em supermercados, para que só essas pessoas possam fazer movimentos bancários, ou seja, só as pessoas possam viver em sociedade. Igreja, você está pronto? Pronto para rejeitar essa marca e dizer, estou disposto a ser banido da sociedade, mas não aceitar a marca da besta. O tempo está chegando, meu irmão, mas o tempo do arrebatamento está mais perto ainda. O arrebatamento está chegando, a igreja de Cristo vai subir. Que Deus ajude a cada um, que Deus tenha misericórdia de nós. Quero orar por você, quero pedir a Deus a bênção para a sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus eu oro. Querido Pai, ajuda-nos, dá-nos, Senhor, visão, entendimento, Pai, das coisas que estão acontecendo. Deus, dá-nos a visão para entendermos, ó Deus, que só a Tua mão poderosa pode nos livrar, Pai. Ajuda cada irmão que tem me acompanhado nas transmissões. Abençoa cada um, Senhor, dá firmeza, força para prosseguirmos para a glória, honra e louvor do Teu nome. Cuida de cada um, Pai. Oro, Senhor, em especial pela irmã Edna Germano, sua família, Pai, que lá do Mato Grosso estão sintonizados com a gente. Abençoa aqueles irmãos que lá do Japão estão sintonizados, aqueles que lá do Brasil estão sintonizados. E abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão aqui à volta mesmo. Membros de nossas igrejas, aqui em Elizabeth, em Newark, Riverside, Filadélfia. Abençoa todos esses irmãos e guarda cada um pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, assinalem aí, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Jackson e Lívia, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Finamos aqui a nossa transmissão. Voltaremos com atualizações para os irmãos nas próximas edições, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um